Crise total, sofrimento, gols perdidos e dor da torcida. Se você reconhece alguma dessas palavras, significa que você não torce pro Maringá Futebol Clube. Porque obviamente eu não tô falando do Maringá, porque na última semana o Maringá teve uma das melhores semanas da sua história, onde ele conseguiu uma vitória incrível na Copa do Brasil e ainda eliminou o Coritiba nas quartas de final do Campeonato Paranaense, garantindo assim a vaga para a Copa do Brasil 2026, semifinal do Campeonato Paranaense, e em 2025 a gente vai disputar a terceira fase da Copa do Brasil, contra quem ainda não sabemos, mas a gente vai falar sobre isso hoje. Então a gente vai começar falando do ponto mais alto, que foi o jogo que valeu mais dinheiro e vale mais pro Maringá no ano até agora, que foi o jogo da Copa do Brasil. E que jogo, hein? Ali o Maringá, ele era como se fosse um vinho dos mais caros, feitos pelo Galvão Bueno ali, da Bueno Vinhos. E jogou simplesmente de uma maneira incrível contra o União. Parecia que estava jogando modo carreira do FIFA ali contra alguém que acabou de comprar o jogo e está jogando pela primeira vez. Então o Maringá foi simplesmente incrível nesse jogo. Foi um dos melhores jogos do ano até agora. Foi um domínio total do jogo, gols bem trabalhados. Então foi um espetáculo completo ali aquele jogo. Parecia até que estava jogando um treino ali, com todo respeito à União, mas foi um jogo muito tranquilo. Foi muito fácil ali o jogo, valendo mais de 4 milhões ao todo para o Maringá na Copa do Brasil. Então a gente conseguiu ali essa classificação que foi tranquila para a terceira fase. E se você não viu esse jogo, você perdeu ali uma aula. Foi quase que o lançamento do Futebol 2, porque o Maringá jogou muito bem. Então deu tudo certo naquele jogo ali contra o União. Acabou ganhando de 4-2 o jogo, mas foi um jogo tranquilo, não teve sustos, não teve pressão do time adversário, não teve nada. E agora a gente vai esperar o sorteio, né, para saber quem que vai vir pela frente. Assim como alguns anos atrás, pode ser que venha o Flamengo, pode ser que venha outros times da primeira divisão, mas tem alguns gatos pingados ali de times de menor expressão. E pode vir também, porque o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, ele é feito todos contra todos ali, então não tem pote. Então vai ser todo mundo contra todo mundo e vai ser um bom jogo, vai trazer um bom público, mais uma chance, né, de ganhar dinheiro ali pro Maringá, porque todos sabemos que nós não vamos ganhar, não vamos ser campeões da Copa do Brasil, mas a gente consegue bons resultados ali, é bom tanto para a expressão do time, né, nacionalmente, que sempre vai acabar sendo falado, quanto para a moral do time, que foi muito boa, né, que já vem o meu carro pingando, mas os últimos jogos do Maringá foram muito bons. Tanto é que a gente veio, se eu não me engano, de uma vitória contra o Coritiba, uma vitória contra o Juventude, uma vitória contra o União. Venceu esse jogo da Copa do Brasil e encaminhou a moral do time lá pra cima para enfrentar o Coritiba pelo segundo jogo das quartas de final. Precisa enfrentar o poderoso Coritiba no Couto Pereira. Será que dá pra vencer? O atacante Robinho do Coxa acha que não. Eu acho que se bobear no final aí deixou a gente fazer um gol e um gol só pra gente tirar lá. Não é difícil, sabe que no Couto Pereira nós tínhamos muito forte e o jogo vai ser totalmente diferente. Lá vai ser a torcida a nosso favor, a cera vai ser nossa. Vamos ver se eles vão aguentar lá. Perdeu pro futebol covarde, como o Maringá fez hoje. É inadmissível o que aconteceu hoje de demora, mas o Curitiba perdeu pouco. Vamos tentar ouvir aqui o Rafinha? O momento é difícil pra caralho. A gente tentou o jogo todo. O momento é difícil, né? Porque aqui a gente tentou o jogo, 2 gols de bola parada, mas tá definido. Do jeito que a gente jogou aqui, a gente pode jogar em casa e ganhar o jogo. Tudo aberto. Dá pra reverter lá no gol? Dá muito, com toda certeza do mundo. Vai vir muito partida difícil. Inclusive você pode confiar na gente. Tá aí o Rafinha. Rafinha que olhou pra mim, bateu no peito e falou: pode confiar na gente. Palavras do capitão do Coritiba. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vem. Cara mais engraçado. Finalmente a gente conseguiu enfrentar o Coritiba e aquele time incrível que enfrentou o União, aquele jogo maravilhoso onde tudo deu certo, aquele jogo onde a bola batia nos jogadores, ia pro gol ou virava um passe correto ali. Contra o Coritiba foi totalmente diferente, igual eu falei, foi igual um vinho caro do Galvão Bueno no jogo contra o União. A gente se transformou do vinho para água nesse jogo contra o Coritiba e eu nem tô falando de toda a chuva que caiu lá não. A gente fez um jogo fraco, a gente jogou mal. Quem assistiu o jogo inteiro viu que foi um jogo bem chatinho, viu? Falar a verdade pra você. Foi um jogo bem difícil de assistir. O primeiro tempo que aconteceu algumas coisas ali. Ainda assim foi 2 ou 3 pontos específicos do jogo que a gente conseguiu fazer alguma coisa.
Mas de resto, não foi um jogo muito bom não. E quando eu disse que a gente mudou pra água, não significa que a água seja ruim. Pense nisso. Beba a sua água todo dia. E você tem que saber que a água é muito bom e é muito útil pra gente. Tanto é que foi um excelente resultado. Apesar de ter sido um jogo péssimo, ter sido um jogo muito fraco, abaixo do que a gente acostumou, abaixo do que a gente viu ali contra o União no caso, a gente viu um jogo muito complicado. Mas também, se a gente for considerar que o adversário era complicado e tudo ali era mais complicado, estávamos fora de casa, chovendo, contra o Coritiba, que é um dos times mais tradicionais do Campeonato Paranaense. Então a gente sabe que foi um jogo bem difícil. E o jogo foi tão difícil que logo no começo do jogo, antes dos 10 minutos, o Coritiba acabou fazendo um primeiro gol. Aí a gente já achou que ia azedar o caldo de vez, porque estava jogando fora de casa, o time não estava demonstrando segurança, não estava demonstrando confiança. Daí acabou tomando esse gol aí e todo mundo já achou que ia vir o sofrimento, que ia vir tragédia, que ia vir a dor que a maioria dos times do Paraná estão sentindo ultimamente. Mas aí as coisas foram acontecendo, por mais que o time não jogou bem, por mais que o time não tenha criado tantas oportunidades. Se eu não me engano, no primeiro tempo, aos 45 minutos apenas que houve o primeiro chute. Porém, o Coritiba também não criou muita coisa. O Coritiba resolveu colaborar com a gente e teve um jogador expulso, que confundiu provavelmente a cabeça dos nossos jogadores. Se eu não me engano, foi do Max Miller ali. E simplesmente deu um chute na cabeça do maluco, que ele acabou jogando o resto do jogo com os esparadrapo na boca, mas foi uma coisa assim, foi complicado, viu? O cara meteu a bicona nervosa na boca do outro ali, no jogo, lance que já tava parado, se não me engano. Então ali a gente já começou a ver que aquele ritmo lento do time podia ser muito bem apenas uma ressaquinha ali, um descanso de toda a comemoração da Copa do Brasil. Os jogadores, se eu não me engano, nem treinaram direito após o jogo. Então esse jogo de ontem acabou sendo um jogo mais complicado por isso. Campo pesado, adversário pressionado, foi muita coisa ali em cima. E que nem eu disse, por mais que o time não tenha feito um jogo vistoso, não tenha sido um jogo tão bonito quanto foi contra o União, a gente acabou que não sofreu muito. Se eu não me engano, o Davidson também fez uma defesa só durante o jogo. Uma defesa difícil assim, depois foi mais para manutenção do jogo ali. Aí no segundo tempo nós conseguimos fazer o gol de empate, aí o jogo já começou a ficar mais controlado, a gente já criou mais algumas oportunidades. E, inclusive a gente perdeu um dos gols mais perdidos que poderiam ter. Se existisse ainda aquele inacreditável Futebol Clube, com certeza a gente participaria e seria mais uma classificação para o Maringá durante o final de semana, que seria o título de inacreditável Futebol Clube do ano. Foi um gol que o Ceará perdeu. Na hora, confesso que me irritou bastante, mas no fim nem fez muita conta esse gol. Por mais que tenha sido um gol muito claro, a gente não pode perder esses jogos, não pode perder oportunidade contra esses times da capital, principalmente pela diferença aí histórica, pelo peso que tem, né, de enfrentar esses times aí da capital. A gente sempre tem que se esforçar para vencer esses jogos aí. Mas o empate foi um bom resultado, mostrou que o time jogou bem. Como eu disse, o time não correu riscos. Teve esse gol aí que a gente perdeu, mas de resto a gente continuou tomando conta, né, o jogo. O Coritiba ficou bastante com a bola, mas não fez muita coisa. Então assim a gente acabou se classificando aí, conseguindo a nossa classificação para a semifinal. E essa semifinal foi muito importante porque com ela a gente garantiu vaga para a Copa do Brasil de 2026. Então assim como a gente já teve a gente está indo bem na Copa do Brasil esse ano, a gente já garantiu vaga para o ano que vem, que significa mais calendário, mais jogos, mais oportunidades aí para o time estar se desenvolvendo, estar crescendo. Quem sabe o que vai acontecer durante esse ano aí, não é mesmo? E outra coisa importante também, falando de calendário, que até esse final de semana a gente não saberia como seria, né, o ano do Maringá após acabar esse jogo da semifinal. E assim acrescentou pelo menos mais 4 jogos aí no calendário do time, ou seja, 4 dias de folga a menos para os jogadores, que devem estar chateadíssimos porque acabou a folga deles. Eles poderiam descansar aí por mais 4 jogos, por mais 4 dias, mas agora eles terão mais 2 jogos pela Copa do Brasil e os 2 jogos da semifinal do Campeonato Paranaense, que será um dos jogos mais difíceis até agora, se não me engano, contra o Atlético.
Atlético que vem embalado, fez um 3-0 ali no Azures no seu jogo da semifinal, então vai ser um jogo complicadíssimo. E a gente tem que jogar muito bem, tem que jogar a pique, jogou contra a União para conseguir essa vaga aí para a final do Campeonato Paranaense. Então é isso, o que essa semana ensinou pra gente? Ensinou que o Maringá ele sabe jogar muito bem, a gente se transformou ali do vinho para água, mas em nenhum momento isso é demérito, porque os dois são muito úteis, são muito bons pra gente. E a gente acabou se classificando, semifinal do Paranaense, eliminamos o Coritiba em casa, que é um grande time, isso pela terceira vez pela terceira vez na história a gente elimina o Coritiba. E ainda garantimos vaga na Copa do Brasil 2026. Tá ruim pra quem? Tá ruim pra ninguém. Nem pro Léo Ceará que perdeu aquele gol, mas acontece, a gente vai ignorar isso, porque todo jogo acontece e acabou não fazendo falta. Agora é esperar o sorteio da Copa do Brasil, se preparar pro Atlético no próximo domingo. Vai ser um dos jogos muito difíceis, mas eu confio que a gente pode fazer um bom resultado ali. Então é isso. Esse foi o resumo da última semana do Maringá, que eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bem. Como eu disse, se você torce pro Maringá, você não sabe o que é sofrimento, o que é dor, o que é eliminação, o que é derrota ainda. Aproveitar esses momentos e continuar torcendo aí pro time, que agora só serão jogos mais difíceis pra gente durante o ano. Vamos em rumo de mais uma final do Campeonato Paranaense, tentar fazer história mais uma vez na Copa do Brasil, e assim a gente vai avançando nacionalmente com esse time que tem chance de crescer muito ainda. Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu. Deixa seu like aí, comenta alguma coisa, mesmo que for me xingando, só pra ver o que acontece. Duvido vocês fazerem isso. E até o próximo vídeo em algum momento da história aí. Então, tchau, obrigado, abraço.